essa mensagem. Vamos ler agora, irmãos. Salmos 2, do 1 adiante. Que diz assim: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão, os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Eles falando, né? Verso 4: do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra por tua propriedade. Amém. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho a devida honra sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Pois a ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que depositam sua plena confiança. Amém, irmãos? Amém. Poder sentar. Irmãos, nesses últimos dias, acreditamos que não resta muito tempo para que se manifeste a vinda do Filho do Homem. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que tanto problema está acontecendo aí, prefeito por prefeito, governos por governos, e tudo isso acontece, e às vezes nós esquecemos de um ponto crucial. Qual, irmãos? Nenhum deles vai resolver problema nenhum. Nenhum presidente vai resolver problema nenhum, nenhum governante vai resolver problema nenhum, porque, irmãos, a terra jaz no maligno. E quem é que se manifesta para desfazer as obras do diabo? O Filho de Deus, irmãos. Então, a única resolução que existe para a terra é o reino milenar messiânico. Não existe mais governo, não existe mais prefeito, não existe nada que vai dar jeito. Por isso, gentes podem se amontinar, mas na verdade não darão jeito. O que vai dar jeito é Jesus vir. É por isso que aí entra a igreja. Orar. Amém, irmãos? Amém. Pedir que envie a Cristo, em que os céus estão contendo até que cheguem os tempos da restauração de todas as coisas. Amém. Amém? Então, irmãos, para nós falarmos sobre o grande dia da ira de Deus, que é o dia em que Deus entrará com juízo com todas as nações, nós devemos ver e pesquisar biblicamente qual foi o lugar que Deus escolheu para a sede do seu governo e qual foi o lugar que Deus escolheu para que de lá saísse a lei. Amém, irmãos? Amém. Então, o Armagedon tem começo aí. Tem o lugar que Deus escolheu e que os povos em redor têm ira com a habitação de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Então, peço ao irmão, eu posso passar uma. Irmãos, vamos ler sobre uma aliança que Deus fez com Abraão, e que essa aliança que Deus fez com Abraão é muito importante também para os gentios, porque nós também somos herdeiros da mesma promessa. Amém, irmãos? Amém. Peço que os irmãos abram em Gênesis 15, como está aí eu não coloquei os versos bíblicos justamente porque eu quero que os irmãos leiam, né? Vamos abrir em Gênesis 15. Hoje é um estudo e também uma pregação, né? Amém. Gênesis 15, dos versos... Quais versos tem, irmão? 7? 17 ao 21. Isso. Que fica meio dobrado, né? Então vamos lá, irmãos. Gênesis 15, do 17 ao 21. A aliança que Deus fez com Abraão. E aí nós vamos ver uma localização geográfica que pertence a Deus, em que Ele deu como herança para os filhos de Abraão.
Amém, irmão Helder? Então vamos lá. Que diz assim, e os irmãos também podem acompanhar, viu, irmãos? Que assim está escrito. Vamos lá. A câmera é só para cá mesmo, tá, irmãos? Não é para pegar o slide não, é só para cá mesmo. E porque ali eu já estou gravando, né? Vamos lá. Que diz assim: com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram por meio dos animais divididos, ou seja, que Abraão tinha pegado para dar de oferenda ao Deus Altíssimo, né? Ao monoteísmo bíblico. Abraão confiava no Deus de Israel. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Jebuseus, vocês conhecem que eram aqueles que habitavam em Jerusalém. Amém, irmãos? Aqueles que estavam lá. Olha, irmãos, a localização geográfica é essa, né? Desde do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. E a gente vê que o país de Israel nem está ocupando esse lugar, né? Ele está somente naquele ali, ó. Mas ainda essa extensão de terra Deus tinha dado a Abraão. Amém, irmãos? Amém. Aí a gente percebe, irmãos, a primeira aliança que Deus fez com ele, dando esta terra para os seus descendentes. E isso, irmãos, há muito anos atrás. Porque existe uma religião que foi criada aí, que começou a também coagitar, dizendo que esta pedaço de terra pertencia também a eles. A gente vai chegar já lá. Mas só se manifestaram 2000 anos, muitos anos depois. Amém, irmãos? Muitos mil anos depois que se manifestaram. Sendo que a Bíblia, a arqueologia e todas as coisas, e justamente a fé, já confirmavam que essa terra já tinha dono, irmãos. Amém. Abraão, o pai da fé. Amém? Então vamos continuar em nome de Jesus. Pessoal, irmão Elton, vocês já viram a localização geográfica, né? Do Egito até o rio Eufrates. Pode continuar, irmão. Então, irmãos, a partir desse contexto, nós vemos que começou ali com os patriarcas, né? Começou com quem? Abraão, Isaac, Jacó, que teve seu nome trocado por Israel, né? Depois ali nós tivemos os grandes líderes, Moisés, Josué, tivemos o início dos juízes. Amém, irmãos? O pecado estava grande em Israel, que Deus suscitou juízes. Não é assim? Está escrito no livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 2. Amém, irmãos? E então depois o povo começou a cogitar para entrar monarquia, rei. Amém, irmãos? Até aí nós estamos pegando aí, irmãos, estão entendendo? O que foi que houve? Samuel já era muito velho, o último dos juízes e últimos juízes daqueles tempos e profeta. O reino, ele era regido como um reino teocrático, ou seja, era Deus que mandava e Samuel apenas falava o que Deus lhe dizia, né? E aí, a partir do momento que Samuel foi ficando velho, os anciãos começaram a cogitar entre si, dizendo: Samuel, tu vai ficar velho e nós não queremos que teus filhos continuem com o governo teocrático, porque eles se corromperam. E a partir dali, o que foi que houve? Pediram para ser semelhante às nações, ter início de uma monarquia. E a partir da monarquia nós temos quem? Saul e depois Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque, como foi dito pelo presbítero Cláudio, né? E como também o ministro Nilson já também tinha ensinado, porque eles corroboram no mesmo espírito. Por quê? É porque Deus e Davi tinham um pensamento conjunto. Davi pensava igual a Deus e queria estabelecer a paz na terra, irmãos. Amém, irmãos? Então, vamos ler alguns versos. Eu quero que vocês leiam que Deus, a partir do momento que Salomão instituiu a casa
para Deus em Jerusalém, Deus ali habitou e colocou o seu nome em Jerusalém, tendo como a cidade dele. Amém, irmãos? Deus se agradou da cidade de Jerusalém e assim retirou para si. Então vamos acompanhar, peço que o irmão Helder possa ler 1 Reis 11:32, que vai fazer uma citação que Jerusalém ela foi escolhida por Deus. E vamos de maneira bem rápida, irmão, só são 12 slides, a gente já está no terceiro, né? É rapidinho, alguns 5 são imagens. Amém? É rapidinho. Peço também que o irmão Guilherme possa ler 2 Crônicas para mim, 6:6. O nosso irmão Samuel, você pode ler, irmão Samuel? Leia Esdras 2:68. E por último, peço a irmã, o presbítero Cláudio, que possa ler para mim Salmos 41, 48 e 2. Isso. E depois a nossa irmã Adriana pode fazer a leitura? Amém, irmã. Salmos 137, 5 e 6. E o 2 Crônicas 33:4. Obrigado, irmã Neta. 2 Crônicas 33:4. Está ali em cima. Vamos lá, irmãos. Vamos começar a leitura. Pode ler, irmão Helder. Observe, irmãos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. A cidade que o quê? Que elegi de todas as tribos de Israel. Amém, irmãos? Amém. A cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Agora vamos à próxima leitura. Pode ler, irmão Guilherme. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Amém, irmãos? Amém. Deus escolheu a Jerusalém para habitar o seu nome. Amém, irmãos? A casa de Deus. Vamos continuar com a próxima leitura. Peço que os irmãos possam já, para não ficar olhando para cá, né? Pode ler, irmão. Porque está assim, né? Casa do Senhor que habita em Jerusalém. Amém. Casa de Deus em Jerusalém. Ele estava se referindo ao templo, mas só por se referir à casa de Deus, né? Onde Deus habita. Amém, irmãos? Lá era o lugar onde Deus habitava. Deus não pode habitar em nada, mas pelos pedidos de Salomão, Deus teve misericórdia e disse: aqui será a casa de oração e será a morada para todos os povos. Amém, irmãos? Vamos às próximas leituras. Peço que uma ordem, irmã Neta, pode ler o próximo. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Amém. Daqui a pouco nós vamos entrando no mais profundo, viu, irmãos? Então, no início, próximas leituras, presbítero Cláudio. Isso. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Amém. Seu santo nome, belo, sobre o anseio e a alegria de toda a terra. Onde do Senhor para os lados do norte, a cidade do grande rei. A cidade do grande rei. Não, irmãos, é só 1 e 2. Amém? Obrigado, presbítero Cláudio. A cidade do grande rei, né? O Monte Sião também está por ali próximo, viu, irmãos? Vamos continuar. Nós estamos até aqui observando que Deus escolheu um lugar para escolher onde, irmãos? Colocar o seu nome e também a cidade do grande rei, como foi citado em Salmos 48. Agora, Salmo 137, versos 5 e 6. Amém, Maria. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destra. Se não me lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar. Glória a Deus. Se não preferir Jerusalém, a
Glória a Deus. Louvado seja o Eterno de Israel. Então Deus ele escolheu um lugar para a sua habitação, irmãos. Lá é a cidade do grande rei e lá onde habita o seu nome. Amém? Irmãos, está aí essa cidade, né? Pegar uma foto. Infelizmente aconteceu algo que para nós entristeceu muito, que no lugar do Santo Templo foi construído a Mesquita de Omar, essa parte amarela que vocês estão vendo aí, certo, irmãos? Porque depois de muitas guerras, uma parte de Jerusalém foi habitada pelo islamismo, né? Então, depois dos anos 70, que o templo foi destruído, pegaram aquele lugar e construíram um templo ao Deus Alá, né? A Maomé. Importante salientar que eu estou no Ceará, no Brasil, porque se eu dissesse isso em outra parte do mundo, eu correria risco de morte, né, irmãos? Porque, infelizmente, ser irmão é um Deus que não é o correto Deus e nem existe. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, Yahvé, o Todo-Poderoso. Amém? Agora, está aí onde a cidade de Jerusalém habita no mapa de Israel, né? Pode passar, irmão. Muito obrigado. Então, irmãos, se Deus tem um lugar para a sua habitação, Deus também estabeleceu, segundo a sua ordem, uma monarquia. Amém, irmãos? Amém. Ele disse que o rei que habitaria na cidade dele seria segundo a linhagem de Davi. Amém, irmãos? Amém. Então, se tem a cidade de Deus, também é a cidade do grande rei. E aí, como a gente fez a leitura dos Salmos 2, que está presente ali, não será necessário, nós lemos de novo. Eu que ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Amém, irmãos? Amém. Então Deus, ele tem um reinado que ele vai estabelecer sobre a terra e que esse todos têm que respeitar. Porque se não respeitar, ele vai julgar com vara de ferro, com cetro de ferro, e vão ser aniquilados, irmãos, se não respeitar e nem obedecer o rei que será estabelecido no monte Sião. Amém, irmãos? E quem é este rei? Peço que os irmãos possam abrir Mateus 5, verso 34 e 35, muito conhecido por nós, mas que ainda não se estabeleceu, irmãos. Então é uma leitura que vai continuar em nossos corações. Amém. Amém? É a nossa esperança. O Filho do Deus Altíssimo irá se manifestar. É só os céus que está lhe retendo, irmãos. A restauração de todas as coisas vai acontecer. O céu está retendo o Filho de Deus, mas ele irá se manifestar, como foi cantado pelo hino da irmã Gislane esta noite. Amém, irmãos? Amém. Em breve o céu se abrirá. O Cristo de Deus não vai ter mais nada que lhe retenha, mas Deus vai enviar ele, e sim, aí a terra vai ter jeito. Amém, irmãos? Aí a justiça vai reinar, como o cântico que foi louvado, né? Que o reino da verdade reine, que suba um rio vivo entre nossos meios. Amém. No nosso meio. Peço, irmãos, vamos ler lá Mateus 5, versos 34 a 35, que assim está escrito. Entretanto eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por seu estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Amém, irmãos? Amém. A cidade do grande rei, irmãos, é Jerusalém. Então nós vemos duas coisas: existe um grande rei e existe onde é o seu trono. Amém, irmãos? Se nós também lermos, irmãos, para nós falarmos mais rápido, vamos pegar numa cronologia como foi primeiramente conquistada a cidade de Jerusalém, e depois nós vamos pegar a linhagem em Lucas 1, porque a Jerusalém é conhecida como a cidade de, vamos ler, segundo Samuel, verso 5, vamos lá. Hoje é muita leitura, né, irmãos? Mas também vai ficar impregnado em nossa mente. Amém? Peço à irmã Gideane que possa ler para nós. 2 Samuel, capítulo 5,
Eu já não coloquei versos aqui, irmão, para vocês lerem na Bíblia. Aqui é só para me situar, né? Só que o cabo vegeado do notebook não pode vir até aqui. Então o irmão Elton é um menino do slide, né? Segundo Samuel, capítulo 5, versos 6 a 9. Irmã Juliana. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falavam a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lanças fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os judeus e chegar ao canal, aos coxos, aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça de capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo, nem entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Miló até dentro. Amém, irmãos? Amém. Como é que ficou conhecida a cidade? A cidade de Davi. E outra coisa importante, irmãos, é que está escrito aqui, fortalezas de Sião. Vocês perceberam isso? Ninguém adentrará as fortalezas de Sião. Então, quando nós falamos do Monte Sião, nós também estamos se referindo à cidade de Jerusalém. Amém, irmãos? Então, Monte Sião, trono de Davi, se tratam de um mesmo lugar. Amém, irmãos? Vamos continuar. Depois que nós lemos como é que foi conquistado, irmãos, era um grande refúgio, era uma grande fortaleza. Quem habitava lá eram os jebuseus. E Davi foi, como era um homem muito forte, um guerreiro, né? Mas ele já era rei naqueles tempos. Ele ordenou: quem entrar lá, eu farei o meu capitão, né? E assim conquistaram, e ela foi chamada de cidade de Davi. Amém? Vamos ver quem é que tem, irmãos, posse legal da cidade de Davi, que Deus assim estabeleceu pelo seu próprio poder. Como já é conhecido de nós, irmãos, eu não quero passar por essa leitura. Está em Lucas 1, do 31 ao 33. Uma leitura muito bela, daquele que é legalizado por sentar no trono de Davi, que é a cidade de Deus, Jerusalém, em que Deus colocou o seu nome. Deus colocou o seu nome, irmãos, depois de conquistada, depois de habitada. Amém? Eu era para seguir essa ordem, mas eu comecei logo a cidade de Deus e depois eu fui para o rei. Lucas 1, do 31 ao 33, que é um verso bastante conhecido por nós, que diz assim: eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Amém, irmãos? Amém. Então sabemos que Deus também estabeleceu um rei. Pode passar, irmão, para nós. Olha, irmãos, depois que Deus estabeleceu seu reinado, depois que Deus escolheu habitar lá seu nome, a cidade cobiçada, irmãos, ela foi perseguida. E quando aconteceu a profecia que Israel se estabeleceria como nação, que está escrito em Isaías 66, verso 8, vamos numa ordem, né? Existiam os reis, depois entraram reis que desobedeceram a Deus, e a partir daquele instante Israel não passou a nenhum rei assentar-se sobre o seu trono, mas sim ela foi possuída por Roma, e até os dias de hoje não existe mais rei segundo a ordem que foi estabelecida por Deus. Amém, irmãos? Amém. E a partir desse instante, irmãos, de quem é a cidade? De Davi. Quem habita lá? Deus. Deus escolheu essa cidade. Deus escolheu para que Jesus reinasse, porque é lá que habita o seu nome. Mas aí, irmãos, tem povo querendo tomar a cidade de Deus. Tem pessoas querendo tomar aquilo que foi dado por herança, primeiramente a Abraão. Quando Israel se estabeleceu como nação, olha o que aconteceu, irmãos. Isso aqui tudo foi
guerra que o povo de Israel teve que sofrer e venceu, irmãos. Por quê? Porque assim que Israel se estabeleceu como nação, queriam expulsar ele da terra. Isso está escrito ou não está escrito? Está, irmão. Joel capítulo 3. Querem repartir a minha herança. Querem dar a minha herança e querem repartir os filhos de Israel, e assim entregaram eles às nações. Joel capítulo 3. Olha, irmãos, a primeira guerra. Assim que Israel se estabeleceu como nação, teve uma guerra. Olha o tanto de países contra Israel: Liga Árabe, Arábia Saudita, Reino do Egito, Jordânia, Reino do Iraque, Síria e Líbano. 30.000 contra 100.000. Venceram. Por quê? Porque Deus estabeleceu a nação e ela é de Israel. Ela não pertence a ninguém, irmãos. Ela é de Deus. Amém? Por quê? Porque lá é o trono de Davi e Jesus vai reinar lá, irmãos. Outra guerra. Guerra dos 6 dias, né? Israel contra quem? Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Quem foi que venceu? Israel. Por quê? Porque lá é a cidade do grande rei e não vai ser entregue a nenhuma nação, irmãos. É deles, é nosso. Quem que vai habitar lá, irmãos? Jesus Cristo. Passa, irmão Elton. Olha o tanto de guerra aí, irmãos. Guerra do Yom Kippur. Queriam expulsar os filhos de Israel de novo da sua habitação. Quem foi, irmãos? Egito, Síria e o Iraque. Quem foi que venceu? Israel. Amém? A próxima guerra, né? E assim, irmãos, várias guerras. Por quê? Porque os países em redor querem tirar Israel do seu lugar que é legítimo. E todos esses povos aqui, irmão, tem fé em quem? Em Alá. Tem fé em quem? No islamismo. Creem que Maomé subiu aos céus a partir de Jerusalém e lá colocaram a mesquita de Amá. Mas na cronologia, irmãos, quem primeiro habitou e quem foi entregue para ele é legítimo do povo de Israel. Não habita mais ninguém. É deles. É nosso. Amém, irmãos? Porque nós também somos filhos de Abraão. E essa também é herança, somos herdeiros do mundo, assim como foi entregue a Abraão. Pode passar, irmão. Aí a partir daí é que entra o juízo do grande Deus, irmãos. Por quê? Porque querem expulsar Israel do seu lugar. E para nós terminarmos, irmãos, tinha mais coisa, mas eu só preciso de um capítulo agora. Amém? É por isso, vocês já entenderam por quê. Querem expulsar Israel da sua nação, querem repartir a herança que Deus deu aos filhos de Israel, mas foi Deus que deu, irmãos, e Deus não vai permitir. Amém? Amém. Então, antes que o Filho do Homem venha, irmãos, vão coagitar as nações. Antes que o Filho do Homem venha, as nações em redor vão ganhar força de todas as nações para expulsar Israel do mapa e tirar sua habitação. Mas eles estão se esquecendo que vão tirar a habitação de Jesus também. E Deus não permite, irmãos. Amém? Vamos acabar aqui, irmãos, em Joel. Capítulo 3, dos versos 1 adiante, e nós terminamos a mensagem de hoje. E o Armagedon está bem próximo, viu, irmãos? O dia do juízo de Deus com todas as nações para que o reino se estabeleça está próximo. Que diz assim, vamos lá. É verdade, naquela época e naqueles dias, quando restará a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e o farei descer sobre o vale de Jehoshafat, Josafá, isto é, Yahvé julga. Então o nome Josafá significa, na sua raiz etimológica, Yahvé julga. Amém, irmãos? Amém. Continuando. Ali hei de julgá-los por causa da minha herança. Louvado seja Deus. A herança do Altíssimo de Israel que ele entregou para o seu povo. Continuando. O meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Israel hoje está dividido, irmãos, entre Palestina e o povo judeu, né? Povo judeu e Palestina, Israel e Palestina. Quem
entre aqueles que têm a fé em Alá e creem que aquele território pertence a eles, e entre a fé em aqueles que confiam no Adonai Tesbaot, né? O Senhor dos Exércitos, e creem que aquela habitação é de Abraão, de Davi e a cidade do grande rei. Amém, irmãos? Então está dividida. Isso aqui acontecendo, irmãos. Está dividido. Então o que nós estamos esperando? Pouca coisa nos resta, irmãos. O dia do Senhor vai se manifestar. O juízo de Deus com todas as nações, inclusive por este problema, vai se manifestar. E aí Deus vai vencê-los. Porque uma guerra contra Deus já é perdida, né, irmãos? Com um inimigo, né? Ninguém vence o Adonai dos exércitos, que tem um exército celestial no céu, que está no seu devido lugar esperando a ordem para fazer juízo com todas as nações. Amém? Continuando. Lançaram sol sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas, e trocaram meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. O que tendes vós contra a minha pessoa, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Filístia, irmãos, Palestina, é conhecido Filístia. O P pode também ser entendido como F na cultura oriental. Continuando. Porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança é o que desejais, retribuireis sem demora tudo quanto tendes feito. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, o dia do Senhor vai se manifestar, e ele escolheu o lugar. Qual é o lugar? Segundo Apocalipse, capítulo 16, como está escrito aí dos versos 12 a 16, fala primeiro sobre a secagem do rio Eufrates. A seca do rio Eufrates, irmãos, ela é espiritual. Eram nações que naquele tempo habitavam naquela região, mas não têm mais poder. E abriram-se os caminhos para o rei do Oriente. Rei do Oriente é o que nós entendemos como Gog e Magog, como as cidades os países daquela região que fica a nordeste de Israel, né? O rio Eufrates, como vocês viram, volta com ela. Daqui a pouco eu vou para lá. Fica para lá, né? Israel fica aqui e fica para lá. São os reis do Oriente. E ali a seca do rio Eufrates já está acontecendo, já ocorreu, né? Aí diz assim: e saíram 3 espíritos imundos para juntarem todas as nações, para irem para o vale Armagedon, Armegido. Onde é esse vale, irmão? Vale de Jezreel, Armagedon. Agora pode mudar, irmão. Este vale aqui, irmãos. Olha aí como Deus é arquiteto, né? Atualmente ele é desta forma, ele é um grande vale, onde tem muito espaço, né? E ao Monte das Oliveiras, como está escrito em Atos 6, o que é que diz? Atos capítulo 1, verso 6 adiante. Esse mesmo Jesus que vocês vistes subirá ao céu, descerá do mesmo modo que vistes ir. Onde é que Jesus estava? No Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14 diz que Jesus habitará no Monte das Oliveiras quando ele vir para julgar todas as nações. O Monte das Oliveiras fica ao sul do Armagedon, do Armegido, desse grande vale. Amém, irmãos? Amém. Fica mais ou menos para cá. Irmão, então passa mais uma foto aí. Tá aí, irmãos. Monte Megido, Vale de Josafá, né? É onde o palco, o cenário está montado para que a grande ira de Deus se manifeste com todas as nações. Amém? Pode passar mais um, irmão. E aí nós temos o Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo ele vai descer, e disse, né, que o vale se fenderá ao meio, né, um para essa banda e outro para essa banda, e haverá um grande vale, e aqueles fugirão por este vale, né? Irmãos, o que falta para que isso aconteça? O cenário já está montado, querem expulsar Israel da sua habitação, mas Deus vai entregar, irmãos? Não, pertence ao Rei de Israel, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em breve ele há de se manifestar. E o que é que acontece agora para a igreja de Deus? Guardar suas vestes, irmãos, suas vestes brancas, para que aquele dia a noiva possa se manifestar e Jesus possa receber, irmãos.
É isso que nós temos que fazer, orar para que aquele dia venha e Jesus Cristo possa voltar e habitar sobre a terra, porque é o único jeito que vai dar para restaurar todas as coisas, porque até lá, irmãos, nada vai dar mais jeito. É o reino de Jesus Cristo estabelecido por Deus nesta terra, em que os homens querem tirar, mas não vão tirar porque pertence a Deus, e é Jesus que vai reinar pelos séculos dos séculos até completar 1000 anos, e aí Deus descerá seu tabernáculo e habitará com os homens. Amém? Amém. Agora eu quero trazer uma última notícia.